Sabe, existe algo profundamente reconfortante em uma planilha impecável. Ah, sem dúvida. Aquela ilusão de que temos tudo sob controle, né? Exatamente. Quando a gente pensa em definir uma meta, a mente quase sempre visualiza um cronograma rígido. Com blocos de tempo perfeitamente alocados. Passos lógicos que vão da letra A até a letra Z, porque no fundo nós queremos o controle absoluto. Sim, é da natureza humana. A gente quer antever cada buraco na estrada. Cada curva perigosa. Tudo isso para sentirmos que estamos seguros antes mesmo de dar o primeiro passo na jornada. Mas a psicologia sugere que esse plano perfeito pode ser, na verdade, uma grande armadilha. Uma armadilha disfarçada de prudência. E é por isso que damos as boas-vindas a quem nos escuta para mais este mergulho profundo. Um mergulho bem instigante, diga-se de passagem, com certeza. O material de hoje cruza anotações fascinantes de psicologia comportamental com os textos clássicos de Napoleão Hill. Tudo sobre definição de metas. E a nossa missão hoje é investigar como o medo sabota as nossas ambições de forma totalmente invisível. E também por que nós precisamos separar o destino final do trajeto, além de explorar o papel inesperado de um, digamos, manifesto de gratidão no alcance de objetivos ousados. É um material que oferece uma lente completamente nova sobre como a nossa mente lida com a pressão. Ok, vamos desvendar isso porque eu tenho certeza de que todos nós, em algum momento, já falhamos miseravelmente na hora de definir um alvo. E geralmente não por falta de capacidade, né? Não, mas pela forma equivocada como a gente configura a nossa linha de partida. Essa ilusão de controle de que a gente falava no início é talvez o maior obstáculo. E o material de hoje bate muito nessa tecla, né? Oferecendo essa visão meio contraintuitiva. Sim, porque nós vivemos em uma cultura de hiperplanejamento. A gente aplaude quem tem a rota inteira mapeada na cabeça. Nossa, sim. Quem tem o plano de 5 anos no Excel ganha uma medalha de maturidade. Exato. Mas os textos apontam que tentar mapear a rota inteira desde o primeiro minuto é exatamente o que nos paralisa. Trava tudo. E para entendermos essa mecânica, nós primeiro precisamos analisar a anatomia do fracasso. Precisamos entender por quê. Tantas vezes a gente aceita menos do que é capaz de conquistar. É a grande pergunta, né? E a resposta que as fontes dão de cara é o medo. Mas assim, não é aquele medo primitivo. Não é o instinto de sobrevivência diante de um predador. Nem o pânico de falar em público. É um medo ardiloso. O material chama isso de sabotador silencioso. O nome bem apropriado. É, porque ele bloqueia a nossa capacidade de simplesmente definir e declarar com ousadia o que a gente realmente quer. O que é fascinante aqui é a sutileza com que esse medo atua na nossa cognição. Como assim? Quando a pessoa se deixa dominar por esse estado de alerta constante, o cérebro faz um truque perigoso. Ele fixa o olhar nas dificuldades presumidas do trajeto, antes mesmo de permitir que o destino seja estabelecido. Ah, o receio do esforço entra em cena antes de tudo. Isso. A mente começa a sussurrar todas as variáveis que podem dar errado, todas as noites mal dormidas que virão. E convence o indivíduo a rebaixar as próprias expectativas. Exatamente para escolher caminhos mais fáceis, o que nos desvia do verdadeiro desejo. Tem um exemplo no material que ilustra isso muito bem, que é o cenário da escolha de uma universidade. Um cenário super comum. Muito comum. Vamos imaginar alguém que tem o sonho autêntico de entrar em um curso super concorrido, tipo medicina em uma universidade de ponta. Um objetivo bem alto. Sim. Aí, na hora em que essa pessoa senta para verbalizar o objetivo ou preencher o formulário de inscrição, a mente dela é bombardeada. É o tal do filme de terror logístico que o cérebro projeta, né? É. Ela não visualiza o diploma na mão ou o impacto que vai ter salvando vidas. Ela visualiza a concorrência feroz, os anos de cursinho, isolada dos amigos, o custo financeiro pesado, a humilhação de uma possível reprovação. Todo o foco vai para o desgaste do processo. E o desvio de rota acontece exatamente nessa fração de segundo. Porque o sistema nervoso tenta proteger a pessoa dessa exaustão projetada, certo? Sim, é uma reação fisiológica. E qual é a reação natural diante dessa exaustão? A pessoa diminui as próprias ambições. Ela escolhe uma faculdade mais acessível.
Ou muda para um curso completamente diferente que demande menos fricção imediata. E sabe o que é mais perigoso? O quê? A racionalização. O indivíduo começa a dizer a si mesmo que está sendo realista, que é pragmático. Nossa, maduro. Sim, maduro. Quando na realidade ele está apenas fugindo do desejo original pelo puro receio da escalada. Faz todo sentido. É como olhar para uma montanha majestosa e decidir que, na verdade, um passeio no parque já está de bom tamanho. Uma excelente analogia. Não porque o topo da montanha deixou de ser o grande sonho, mas porque a subida parece exaustiva demais vista aqui de baixo. Perfeito. A pessoa se contenta com o parque. Então, o que tudo isso significa para as nossas escolhas diárias? Se conectarmos isso com a neurociência, vemos que o medo anula a eficácia de qualquer reflexão intencional ou planejamento estratégico. Ele realmente sequestra a nossa clareza. Sequestra totalmente. Pensemos no medo como um ruído estático fortíssimo num canal de rádio. O sinal do objetivo simplesmente não consegue chegar limpo. A mente mistura a linha de chegada com a pista de obstáculos, é isso? Exato. O cérebro tenta processar o destino brilhante junto com o abismo assustador do percurso e entra em colapso. Um estado de autoproteção? Ele causa uma paralisia por sobrecarga de variáveis. É informação demais para processar com um alarme de perigo soando. Certo. Se olhar para a dificuldade do caminho gera esse medo que trava tudo, a solução sugerida pelas fontes faz muito sentido lógico. Embora seja bastante desconfortável na prática. Muito desconfortável, porque a proposta é uma separação radical, a primazia do alvo. A primazia do alvo. Focar primeiro no objetivo. E ignorar temporariamente o plano. É meio que queimar o mapa para conseguir enxergar a bússola, né? Gostei dessa imagem. E essa é a regra de ouro extraída dos textos do Napoleão Hill. Focar no alvo antes de traçar os planos. Sim, porque isso é o antídoto direto contra esse rebaixamento de ambições que a gente discutiu. E as fontes descrevem como iniciantes podem treinar isso, certo? Sem ceder ao pânico imediato. Descrevem. A instrução é que os iniciantes devem praticar essa definição em ciclos bem curtos e claros. Decidir de forma irredutível o ponto de chegada. Decidir de forma clara e ousada, mas impondo uma proibição temporária a si mesmos. Eles não podem tentar estipular as estratégias e os meios ao mesmo tempo. E é aí que entra aquele conceito peculiar que as fontes chamam de confiança no outro eu, ou inteligência infinita. Um conceito central no método de Hill. O argumento é que a nossa consciência tem uma dimensão com um conhecimento muito maior para iluminar o percurso. Uma inteligência que entrega os instrumentos necessários para a jornada. Mas que só opera se o alvo for claro e sem o ruído do medo. Tem uma analogia ótima no material, a analogia do técnico de natação. É uma metáfora visual muito forte. Sim, pensa num atleta, um nadador profissional prestes a iniciar a temporada. O foco dele precisa ser absoluto. E ele tem apenas uma função: decidir o tempo que deseja alcançar. Tipo, eu vou nadar os 100 metros rasos em 50 segundos. Esse é o alvo. Ele estabelece o destino. E a partir daí, quem assume o como é o técnico. Que na metáfora representa esse outro eu. Isso. Fica na mão do técnico desenhar os ciclos de treino, corrigir a rotação do braço, ajustar a nutrição. O nadador não chega na beira da piscina tentando reinventar a fisiologia do esporte. Exato. Ele só sustenta a meta e delega o como. É libertador pensar assim. Soltar o controle do como para focar obstinadamente no o quê. Mas olha, e eu vou fazer o papel de cética aqui. Por favor. Espera aí. Então a ideia é simplesmente ignorar a logística? Isso soa um pouco como pensamento mágico. Como alguém focado em resultados confia cegamente nesse outro eu para criar planos reais na prática? É uma dúvida muito justa. É, porque para um atleta olímpico com equipe é fácil. Mas e quem tem boleto vencendo? Como delegar a logística da vida para o universo sem ser pura irresponsabilidade? Se conectarmos isso com um cenário maior, a gente vê que a resposta não está no misticismo. Ah, ainda bem. Não estamos falando de cruzar os braços e esperar a mágica acontecer. É sobre como a nossa cognição superior opera, uma delegação de funções dentro do próprio cérebro. Como assim? A neurociência moderna explica essa inteligência infinita através do sistema ativador reticular. É um filtro poderosíssimo da nossa atenção.
Ou seja, o nosso cérebro tem um radar interno. Precisamente. Quando definimos um destino final com clareza, sem misturar com a ansiedade do como eu vou fazer isso, nós programamos esse filtro. E o que acontece? O subconsciente começa a vasculhar o ambiente de forma automática, buscando recursos, oportunidades e conexões que sempre estiveram lá. Mas que antes eram invisíveis. Invisíveis porque o cérebro estava sobrecarregado pela urgência e pelo medo do caminho. Tentar planejar tudo enquanto você ainda está sonhando cria um ruído tremendo. Nossa, faz muito sentido. É aquele clássico de travar num problema o dia inteiro e a resposta genial vir enquanto você está tomando banho, né? Exatamente. A mente consciente relaxa a necessidade de controle e o subconsciente resolve. Confiar nesse outro eu é aceitar que as soluções se revelarão durante a jornada. O plano vem como resposta ao alvo claro, não como uma condição prévia para você poder sonhar. Perfeito. Se você exige o roteiro garantido antes de ousar, acaba encolhendo o sonho. Mas vamos combinar que isso exige uma mudança de postura muito grande, o que nos leva a um impasse bem prático que as fontes trazem. O medo fisiológico. É fácil falar confie na sua cognição subconsciente na teoria. Mas numa terça-feira chuvosa e estressante, como a gente constrói essa ousadia? É o desafio de programar o sistema nervoso para não disparar o alarme, certo? Isso. E é aqui que entramos na última parte da nossa análise. O material revela que o segredo não é a coragem cega, mas uma reformulação total do que a gente entende por reflexão e gratidão. Hill descreve o conceito de novo método de oração, ou um manifesto de gratidão intencional. E vale destacar que é importante desvincular isso do sentido estritamente religioso para entender a psicologia da coisa. Com certeza. Porque o modelo tradicional de reflexão, ou de oração mesmo, geralmente acontece a partir de uma postura de escassez. A gente reza quando o calo aperta, né? Isso, é a prece feita na adversidade. Sim, as fontes dizem que usamos a introspecção como um botão de pânico, implorando por uma solução externa para uma crise que já estourou. E o efeito colateral disso é cimentar a nossa identidade na falta. Na vulnerabilidade extrema. Exato. Mas o método do Hill vira o jogo. Ele exige que a reflexão profunda aconteça antes da dificuldade aparecer. Tem que ser quando a meta ainda está sendo plantada. Isso. E o foco não é pedir coisas novas. A instrução central é orar para ser merecedor de tudo que já se possui. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque inverte a expectativa. Inverte totalmente. A gente para de operar como pedintes, listando o que falta para a gente ser feliz, e passa a fazer uma auditoria das riquezas que já existem. Uma auditoria implacável de ativos intangíveis. E isso altera a química do cérebro. É essa auditoria que cria a armadura contra o medo, porque tira a gente do estado de escassez. Quando alguém se força a reconhecer o mérito das coisas que sustentam a sua vida hoje, uma série de privilégios invisíveis se tornam óbvios. O material lista alguns exemplos ótimos, coisas que a gente ignora muito fácil. Como ter um corpo saudável. Sim, capaz de levantar da cama. Uma mente lúcida e equilibrada. A liberdade básica de ir e vir. De escolher um ofício. Algo que muita gente na história nem chegou a ter. Ter uma imaginação criativa, o próprio privilégio de acessar essa inteligência infinita que a gente acabou de discutir. E fazer esse inventário não é positividade tóxica, sabe? Sim. Não é fingir que o problema não existe, é calibrar a lente. Isso levanta uma questão importante. Por que pedir para ser merecedor do que já se tem muda a coragem de alguém diante da vida? Por que tem esse impacto todo? Porque viver a partir de um estado de escassez gera a visão de túnel. Se a mente acredita que o recurso é raro, qualquer meta grande parece uma ameaça fatal. Tudo vira um monstro. Qualquer pedra no caminho parece o dobro do tamanho. A montanha vira o Everest. Por outro lado, essa atitude de gratidão prévia ancora a mente na abundância. Numa resiliência que já foi comprovada pela própria vida da pessoa. Exatamente. E é esse estado mental de riqueza atual que dissolve a urgência do medo. A declaração da meta é feita a partir de uma posição forte e não do desespero.
Ela carrega uma intenção limpa que consegue acionar o outro eu para trabalhar em paz. Sem a interferência da ansiedade, sim. Olha, vamos amarrar essas pontas então? O fluxo de ideias de hoje é denso, né? Exige um pouco de assimilação. Bastante. Porque tudo isso que exploramos nas fontes importa para quem nos escuta. Importa porque ajuda a desvendar o mistério da nossa própria estagnação. Aquela sensação terrível de não sair do lugar. Sim, que muitas vezes não tem absolutamente nada a ver com falta de capacidade técnica ou inteligência. Tem a ver com esse hábito silencioso de deixar o medo logístico rebaixar as nossas expectativas logo na largada. A gente encolhe os sonhos para caberem no que sabemos fazer hoje. Exato. Então, a lição prática de hoje é clara. A superação começa antes da meta, fazendo esse inventário dos ativos intangíveis e eliminando o fantasma da falta. Para depois definir um alvo simples, de forma ousada. E, claro, se recusar a planejar o caminho milimetricamente antes que o destino esteja fixado na mente. É soltar o roteiro para permitir rotas melhores. Se o nosso outro eu realmente possui acesso ao melhor plano possível assim que o destino é fixado com clareza, quantas das nossas frustrações e falhas passadas não foram falhas de capacidade, mas simplesmente nós mesmos atrapalhando o processo, tentando microgerenciar um caminho que ainda não precisava ser traçado. Nossa, é o tipo de reflexão que muda a forma como vamos planejar o nosso próximo ano. Ou até a nossa próxima semana, né? Com certeza, nós agradecemos imensamente a companhia de quem nos acompanhou por mais este mergulho profundo. Fica o convite silencioso para testar isso na prática. Na próxima vez que o medo sussurrar os problemas do percurso, lembre-se do nadador. Defina o alvo, declare o tempo em voz alta e deixe a inteligência trabalhar. Até o nosso próximo encontro.